Olá, você, tudo bem? Mais uma vez juntos para mais um programa Notícias Comentadas com o nosso professor, advogado, jornalista, comentarista, Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo? Nosso abraço a todos. Estamos aqui para comentar as notícias. Nada mais do que notícias comentadas, assuntos que interessam ao nosso povo. Doutor Orlando, o atestado de óbito, ele pode ser modificado? Atestado de óbito pode ser modificado? Eu tenho aqui uma matéria que foi publicada no Jornal de São Paulo, em que ele esclarece muito bem essa questão dos atestados de óbito. Atestados de óbitos é um capítulo à parte. Às vezes acontece que o médico nem examina direito e dá o atestado de óbito. Mas não faz autópsia, não entra em profundidade para saber a causa da morte. E depois envolve uma série de problemas aqui, seguro, previdência e outras coisas mais. De modo que o atestado de óbito é um ato jurídico, conforme eu disse a vocês. O que é ato jurídico? Todo ato jurídico é aquele que transforma, que cria, gera direitos. Uma escritura é um ato jurídico. Um casamento é um ato jurídico. Um contrato é um ato jurídico. Uma certidão de nascimento é um ato jurídico. Uma certidão de óbito é um ato jurídico. E todo ato jurídico vale como está, enquanto não for declarado nulo, ou anulado, ou retificado. Há um caso aqui em Londrina, em que há uma guerra muito grande numa companhia de seguros, em que o atestado de óbito consta a morte como morte natural. Mas a morte não foi natural, foi um acidente. Foi um acidente. Se foi um acidente, a companhia de seguros vai querer a prova do acidente, mas no atestado não consta. Então, é perfeitamente modificável, anulável, alterável, retificável. O atestado de óbito pode ser retificado. Qualquer documento público, nascimento, casamento, qualquer documento público pode ser objeto de uma ação de retificação de registro público. Doutor Orlando, um assunto polêmico aí nestes últimos dias, até nessa época de campanha eleitoral, tem sido aí os juízes, as tratativas aí com vídeos no YouTube aí, pedindo a prisão do diretor aí do Google Brasil, enfim, vídeos que pessoas se sentem ofendidos. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, aí isso vem a discussão, liberdade de expressão, enfim. Telespectadores, vocês se recordam que em 1990 o Collor bloqueou o dinheiro do povo? Você recorda disso? Em 1990, o Collor bloqueou o dinheiro do povo. Lembra disso, né? O povo amanheceu sem dinheiro. E houve um caso aqui em Londrina, que saíram nos jornais naquela ocasião, de um senhor aqui de Itamarana. Ele estava com câncer no pênis e teria que fazer a cirurgia no exterior. Câncer no pênis. Corria o risco de perder o pênis. Era uma operação muito delicada, que estava avançado o câncer, teria que ir para o exterior. E o dinheiro dele estava preso. Ele entrou em juízo e requereu ao juiz que liberasse o dinheiro dele, que ele precisava de dinheiro para ir para o exterior. Ia perder o pênis. O juiz deu. Ao lado desses casos, houve vários outros casos em que a justiça liberou o dinheiro. Naquela ocasião, o juiz Zacarias Pólvora era um dos juízes que atuaram nesse período de 1990. Mas houve um caso aqui em Londrina
em que o juiz mandou que o Banco Central liberasse o dinheiro. E o diretor do Banco Central se negou. O juiz mandou prender o diretor do Banco Central. Aí o dinheiro saiu. Aí o dinheiro sai. Artigo 330 do Código de Processo Penal. Cabe, sim, ao juiz determinar a prisão. O caso aqui do Google é o Tribunal Regional Eleitoral. Isso. Né? Isso. Mato Grosso, né? Agora, esse último caso foi de Mato Grosso. Já teve lá do Nordeste, já teve de Santa Catarina. Inclusive, são vários casos, né? Inclusive o delegado... Eles estão dizendo que não houve a prisão do diretor da Google. Como não houve? Se ele estava na casa dele, ou no escritório, ou na empresa, chegou a Polícia Federal, levou o homem para a delegacia da Polícia Federal, não está preso? Não está trabalhando, mas está preso. Isso, ele pagou uma fiança e foi liberado. Pagou fiança, mas foi preso. Foi preso. Foi preso. Então, cabe sim a prisão àquele que desobedecem à ordem judicial. Uma ocasião, eu estava em Londrina, aqui na delegacia, e cheguei lá, vi um sujeito lá bem arrumado, né? E ia chegando um colchão lá. Aí o delegado falou o seguinte: olha, o juiz mandou prender e ele não vai sair, vai pousar aqui hoje. Mandaram vir um colchão, ele pousou lá. Porque a justiça terá que ser honrada. Quando o juiz dá uma ordem, tem que ser cumprida, para que a justiça seja valorizada. É perfeitamente possível. Dizem que o diretor da Google não foi preso. Foi preso. Foi preso. E o juiz nada mais fez do que cumprir a lei. O juiz cumpriu a lei. Ele mandou tirar as imagens. Agora, se a imagem podia ser veiculada ou não, é outra história. Aí seria uma questão de discussão à parte. Mas, se o juiz determinou, é preciso que a ordem judicial seja cumprida. Doutor, esse tema ele remete aí para outros assuntos agora mais amplo, uma discussão mais ampla aí em relação à censura, à liberdade, ao direito de expressão. Mas tudo tem um limite, não é, doutor? O que é direito de expressão? É o direito de postar qualquer material aí na internet, ofendendo a honra, ofendendo as pessoas? Em nome da democracia. Em nome da democracia? Em nome da democracia. Nós temos o direito de veicular as imagens. Não há uma censura prévia. Só que vem a responsabilidade. Nós vimos o caso do Falcão, o Ratinho, em que o Ratinho veiculou uma entrevista e o Falcão entendeu que a imagem dele foi maculada. Entrou na justiça. Aqui em Londrina há uma firma que tinha 180 empregados. Hoje está com 30 empregados. A firma praticamente veio à falência. Por quê? Uma co-irmã em rede nacional fez uma reportagem liquidando falsamente a firma. Falsas imputações. Esta firma está entrando na justiça e está pedindo 1 milhão de indenização. 1 milhão. O direito existe. Não há censura prévia. Só que cada um é responsável por aquilo que veicula na televisão ou no rádio. Doutor, mas vou falando agora na área da internet, do YouTube, qualquer um hoje, todos os celulares têm câmeras, exibem, registram aí vídeos caseiros, imagens caseiras, e às vezes até que humilham a pessoa, até alunos de colégios. Hoje tem sido comum isso, e colocam e acabam publicando aí no YouTube. Nesses casos, a pessoa se sente ofendida, ela tem o direito de pedir a suspensão desse vídeo. Isso não é censura, não é? Não, é a imagem. Aí é o seguinte, quando acontece isso, o que a pessoa faz?
pega o celular, vai no cartório, mostra o cartório faz uma certidão. O cartório transcreve na folha, no livro do cartório, o documento. Aí entra em juízo. Certo. É muito comum. É uma certidão, tem o nome próprio, o cartório lavra, ele chega lá com o celular, dá seu celular aqui. Aqui está uma mensagem, umas imagens. Eu pego o telefone, vou lá no cartório, no Simone, por exemplo, no Décio Simone. Aqui, doutor Décio, existe uma mensagem a respeito da minha pessoa. Eu quero uma certidão. Pega uma certidão e me dá uma folha. Aí eu entro na justiça. Certo. Cabe a indenização e cabe também um pedido de retirada do vídeo, que o juiz poderá determinar tirar ou não. Agora, o diretor da Google diz que a Google não é responsável. A responsável é quem emite. Tá, mas ele não é responsável, só que ele gerencia essa ferramenta, ele coloca essa ferramenta, ele que disponibiliza essa ferramenta para todo mundo. Então, é coautoria. É coautoria. Quem de uma forma ou de outra concorre para o crime, incide nas mesmas sanções penais. De modo que se alguém lança um vídeo lesivo à honra, ao bom nome de alguém, a direção da Google é responsável também. E eles sabem disso. Porque devia haver uma censura prévia. Tem que ter, não, tudo quanto vem a ser publicado não é assim, não. Tudo que é lixo. Não é assim. Acho que aí deve haver sim uma censura prévia. E tanto é responsável quem emite a imagem, como também a direção da Google. Doutor, por analogia, vamos falar no fato aí de impressão desses jornaizinhos que ocorrem aí, que acaba às vezes ofendendo também a honra das pessoas, né? Então, por analogia, seria a mesma situação, é a mesma legislação. Tanto um jornal que é impresso aí difamando uma pessoa, como o próprio vídeo que é postado aí, não é? Existe legislação para cada assunto. Para jornal, a lei de imprensa. Né? A lei de imprensa que determina indenizações altas. Os jornais estão sempre sendo processados. Jornais falados e escritos. É a mesma lei. A mesma lei que rege a televisão, rege o jornal, rege a revista. Né? A Veja, por exemplo, quantos processos tem contra a Veja aí? O Estadão, Folha de São Paulo. Né? Então, sim, cabe a ação de indenização quando existe um mau uso da imprensa falada, escrita ou televisionada. E cada um arque com as suas responsabilidades. Cada um arque com as suas responsabilidades. E cabe ao juiz julgar. O juiz nada mais faz do que julgar de acordo com as provas que são levadas para os outros. E é o seguinte também, muito importante um detalhe aqui. Às vezes, sai uma imagem hoje na televisão, né? Acaba com a pessoa, põe a pessoa lá abaixo da terra. Depois vai à televisão, não existe mais a imagem lá. E como é que faz? Como é que se prova um dano moral quando a imagem já desapareceu? Pela prova testemunhal. As pessoas que viram. As pessoas chegam em juízo e dizem, eu vi isso, vi aquilo, falou isso, falou aquilo, falou aquilo. A prova testemunhal supre a imagem quando a imagem não existe mais nos arquivos da televisão. Doutor Orlando, quero agradecer aí, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Notícias Comentadas, que retornamos neste mesmo canal. E você pode entrar em contato conosco através do telefone, através do nosso site e dar a sua contribuição, a sua sugestão, estamos aí à disposição. Meus amigos, vamos embora? Voltaremos amanhã. São notícias comentadas, nada mais que isso. Assuntos que interessam ao nosso povo. Gratos e até amanhã.